Meu nome é Morgan e, aos 35 anos, jamais imaginei herdar 11 milhões de dólares do meu tio, de quem estava distante. Eu estava dirigindo para casa, animada para contar ao meu marido, Eric, a notícia que mudaria minha vida, quando meu mundo literalmente desabou ao meu redor. Acordei no hospital, com o corpo quebrado e em agonia. Horas se passaram, depois dias, mas Eric nunca apareceu. Quando finalmente consegui falar com ele por telefone, suas palavras me machucaram mais do que meus ferimentos. Agora, enquanto estou aqui, observando-o entrar com sua nova esposa, jamais imaginei que ela me olharia e gritaria aquelas palavras. Se você está assistindo agora, curta, inscreva-se e me diga de onde está assistindo, enquanto compartilho como minha vida desmoronou e se recompôs de maneiras que eu jamais imaginei. Meu relacionamento com meu tio James era, na melhor das hipóteses, complicado. Ele era irmão mais velho do meu pai, mas eles se desentenderam décadas atrás por causa dos negócios da família. A briga era tão profunda que nossas famílias mal se reconheciam nas raras reuniões de fim de ano. Apesar disso, eu tinha boas lembranças de visitar sua extensa propriedade rural quando criança. Essas breves visitas sempre me pareciam mágicas, com o tio James me mostrando sua coleção de livros raros e contando histórias de suas aventuras comerciais no exterior. O tio James era um milionário que construiu um império no ramo imobiliário. Sua perspicácia para os negócios era lendária em nossa pequena cidade, mas sua vida pessoal era notavelmente vazia. Ele nunca se casou nem teve filhos, dedicando-se inteiramente ao trabalho. O que eu só descobri muito mais tarde é que ele vinha me vigiando secretamente ao longo dos anos. Você me lembra eu mesmo na sua idade, ele me disse certa vez durante um dos nossos raros encontros, quando eu tinha 12 anos. Inteligente, teimosa e sem medo de falar o que pensa. Depois que me formei na faculdade e me mudei, o tio James começou a me enviar cartões de aniversário e cartas ocasionais. Eu respondi educadamente, mas brevemente, sem saber como superar a divisão familiar. As cartas continham atualizações banais sobre a vida dele, insights sobre negócios e perguntas ocasionais sobre a minha. Nunca percebi que ele estava construindo cuidadosamente uma conexão comigo, a sobrinha que ele mal conhecia. 6 meses antes do acidente, o tio James foi diagnosticado com uma doença cardíaca avançada. Quando soube da notícia por um primo distante, decidi visitá-lo no hospital. Lembro-me de como ele parecia frágil, uma sombra da figura imponente da minha infância. Mesmo assim, seus olhos brilharam quando entrei no quarto. Morgan, disse ele, com a voz quase sussurrante, eu sempre soube que você voltaria. Aquela visita se transformou em visitas semanais. Conversávamos sobre tudo, de filosofia à política, recuperando o tempo perdido. Ele nunca mencionou a briga com meu pai, e eu nunca perguntei. Era como se tivéssemos concordado silenciosamente em recomeçar. A vida é curta demais para rancores, ele me disse durante uma de nossas últimas conversas. Aprendi essa lição tarde demais. 3 meses depois, ele faleceu em paz, dormindo. Lamentei sua morte com mais intensidade do que esperava. Quanto ao Eric, nossa história de amor começou há 7 anos em uma exposição de arte no centro da cidade. Eu estava lá escrevendo um artigo para a revista de estilo de vida local onde eu trabalhava. Eric era um dos artistas em destaque, e suas pinturas abstratas chamavam bastante atenção. Ele tinha uma confiança, uma paixão magnética quando falava sobre seu trabalho. A arte é ver o mundo de forma diferente, disse ele quando o entrevistei. Encontrar beleza no caos. Começamos a namorar logo depois e, em um ano, nos casamos em uma cerimônia simples. Não podíamos pagar nada luxuoso, mas era perfeito para nós. Eric estava determinado a ter sucesso como artista, e eu apoiei seu sonho de todo o coração. Aceitei um emprego mais estável em uma agência de publicidade para nos manter financeiramente enquanto ele se dedicava a galerias e encomendas. Nos primeiros anos, as coisas correram bem, apesar das nossas dificuldades financeiras. Morávamos num apartamento modesto, economizávamos onde podíamos e sonhávamos com o futuro. Eric pintava até altas horas da noite enquanto eu editava textos para campanhas publicitárias. Éramos parceiros, cada um fazendo a sua parte. Mas os últimos 2 anos tinham sido diferentes. A carreira artística de Eric permaneceu estagnada, e a rejeição pareceu mudá-lo. Ele ficou mal-humorado, retraído e, às vezes, desaparecia por horas sem explicação.
Quando questionado, ele respondia rispidamente que precisava de espaço para pensar ou que estava fazendo networking com outros artistas. Nossa conta bancária minguou enquanto ele investia em materiais caros para projetos que nunca pareciam se concretizar. Você simplesmente não entende o processo artístico, tornou-se sua resposta padrão a qualquer pergunta sobre dinheiro ou seu paradeiro. Eu estava no trabalho quando recebi a ligação de Benjamin Harrison, o advogado do tio James. Morgan Wallace, aqui é Benjamin Harrison. Estou cuidando do espólio de James Wallace. O senhor estaria disponível para vir ao meu escritório hoje? Concordei, esperando talvez uma pequena lembrança ou carta. Quando Benjamin deslizou o testamento sobre a mesa, quase caí da cadeira. O tio James havia me deixado todo o seu espólio, avaliado em 11 milhões de dólares, além dos bens da família. Ele revisou o testamento depois da reconciliação de vocês, explicou Benjamin. Ele ficou bastante impressionado com a forma como você construiu sua vida nos seus próprios termos. Anexada ao testamento, havia uma carta escrita à mão pelo tio James. Querida Morgan, dizia, se você está lendo isto, eu já segui em frente para o que vier a seguir. Eu a vi crescer de longe, admirando sua determinação e seu coração bondoso. Você tem a mesma centelha que eu já tive, mas com a sabedoria que me faltava. Este dinheiro é uma ferramenta, não uma solução. Use-o bem, seja feliz e lembre-se de que a verdadeira riqueza não se mede em dólares. Com amor, seu tio James. Assinei a papelada necessária, atordoada, 11 milhões de dólares. Era uma quantia inimaginável. Eu poderia pagar nossas dívidas. Eric poderia se dedicar à sua arte sem pressão financeira. Poderíamos comprar uma casa, viajar, constituir família. As possibilidades eram infinitas. Na saída, parei em uma joalheria e comprei um relógio caro para Eric, símbolo do nosso novo começo. Decidi não contar a ele por telefone. Notícias como essa mereciam uma comemoração à altura. Liguei para ele mesmo assim, só para dizer que voltaria mais cedo para casa com boas notícias. Ele parecia distraído, quase irritado. Estou meio que no meio de uma coisa, Morgan. Um novo projeto de arte. Bem experimental. Isso é importante, Eric. Chego em casa em 30 minutos. Tudo bem. Só não espere muita reação. Estou na minha fase criativa. Desliguei, me sentindo um pouco desanimada, mas ainda animada. Assim que ele soubesse da notícia, seu humor certamente mudaria. Mal sabia eu que aquela ligação seria uma das nossas últimas conversas normais. A chuva tinha acabado de começar quando entrei na rodovia, uma garoa leve que fazia a estrada brilhar sob o sol da tarde. Lembro-me de ligar o rádio, uma música animada tocando enquanto eu ensaiava mentalmente como contaria ao Eric sobre a herança. Talvez eu o fizesse fechar os olhos, colocar o relógio em suas mãos e então compartilhar a notícia incrível. Imaginei seu rosto se iluminando, o estresse dos últimos anos se dissipando quando ele percebesse que éramos financeiramente independentes. Eu estava tão absorto nesses pensamentos que quase perdi a oportunidade de ver acontecer. Um caminhão, 2 pistas à minha frente, desviou repentinamente, com os pneus derrapando no asfalto molhado. O tempo pareceu passar mais devagar enquanto eu observava despencar, o enorme trailer balançando em minha direção como um pêndulo terrível. Girei o volante com força para a direita, mas era tarde demais. O impacto foi ensurdecedor. Metal rangia contra metal enquanto meu carro girava violentamente. O airbag explodiu em meu rosto com uma força chocante. Em meio ao caos, lembro-me de ver a caixa do relógio se abrindo, o relógio caro deslizando pelo painel em câmera lenta. Meu último pensamento consciente foi, estranhamente, sobre um outdoor na estrada anunciando um seguro familiar com o slogan "Proteja o que mais importa". E então, escuridão. Acordei com o bip constante dos monitores cardíacos e o cheiro de antisséptico que só os hospitais têm. Meu corpo inteiro parecia ter passado por um moedor de carne. Até respirar me causava dores agudas no peito. Tentei me mexer e me arrependi imediatamente. Calma aí, alertou uma voz gentil. Você precisa ficar parada. Obriguei meus olhos a focar na mulher de uniforme azul em pé ao lado da minha cama. Seu crachá dizia Sarah Winters, enfermeira registrada. O que aconteceu? Minha voz saiu rouca.
Você sofreu um acidente grave na rodovia 65, explicou Sarah, verificando um dos meus acessos intravenosos. Você está inconsciente há quase 2 dias. 2 dias? A informação caiu como um tijolo. Meu marido, o Eric, sabe que estou aqui? A expressão de Sarah mudou sutilmente. Entramos em contato com o número de emergência do seu celular, deixamos várias mensagens, mas ele não veio. Mesmo em meu estado de drogada, senti uma pontada de confusão. Ainda não, mas tenho certeza de que virá em breve, acrescentou ela, embora seu tom carecesse de convicção. Mais tarde naquele dia, o Dr. Daniel Foster veio explicar a extensão dos meus ferimentos: 3 costelas quebradas, uma concussão grave, uma fratura exposta na perna direita que exigiu pinos cirúrgicos e várias lacerações e contusões. Eu precisaria de semanas de hospitalização, seguidas de meses de fisioterapia. Você teve uma sorte extraordinária, disse ele. O motorista do caminhão que a atropelou não sobreviveu. Sorte? Eu não me sentia sortuda enquanto estava ali, sem conseguir falar com meu marido. Tentei ligar para o Eric várias vezes, mas caía direto na caixa postal. Enviei mensagens de texto que apareceram como entregues, mas não obtive resposta. Cada hora que passava sem resposta aumentava minha ansiedade. Sarah se tornou minha enfermeira principal e, cada vez mais, minha confidente. Ela me visitava mesmo quando não estava designada para o meu quarto, trazendo copinhos extras de pudim ou simplesmente sentando-se comigo quando seu turno permitia. Ainda sem notícias? Perguntou ela no terceiro dia, ajudando-me a sentar para comer. Balancei a cabeça, estremecendo com o movimento. Não o entendo. Mesmo que o celular dele descarregasse, ele saberia que algo estava errado quando eu não voltasse para casa. No quarto dia, finalmente recebi uma mensagem do Eric: soube do acidente. Estou muito ocupada com um projeto inovador. Visitarei quando as coisas se acalmarem. Nenhuma pergunta sobre a minha condição. Nenhuma oferta de ajuda. Simplesmente nada. Isso não parece certo, Sarah franziu a testa quando lhe mostrei a mensagem. Você tem amigos que possam ver como ele está? Liguei para minha amiga Melanie, mas ela parecia estranha ao telefone, dando desculpas sobre o motivo de ainda não poder me visitar. Quando a pressionei sobre o Eric, ela rapidamente mudou de assunto. No final da primeira semana, eu estava cada vez mais desconfiada. Usando o tablet da Sarah, dei uma olhada nas redes sociais e encontrei algo que me arrepiou. O Eric tinha feito check-in na Artemis Gallery, um clube de arte exclusivo conhecido por seus clientes abastados, com uma legenda sobre celebrar novos começos. Com as mãos trêmulas, liguei para o número dele novamente. Desta vez, ele atendeu, com a voz irritada e a música tocando ao fundo. Eric, estou no hospital. Estou aqui há uma semana. Onde você está? Uma pausa. Olha, Morgan, estou no meio de algo importante. Mais importante do que sua esposa estar em estado crítico? Outra pausa, mais longa desta vez. Quando ele falou novamente, sua voz havia mudado, se tornado mais fria. Não tenho tempo nem dinheiro para um perdedor, Morgan. Alguns de nós estamos seguindo em frente com nossas vidas. O telefone ficou mudo. Olhei para aquilo, incrédula, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que ele queria dizer com a perdedora? Eu tinha acabado de herdar 11 milhões de dólares e, mais importante, eu era sua esposa, ferida e sozinha. Sarah me encontrou soluçando 1 hora depois e imediatamente pediu um sedativo. Conforme a medicação fazia efeito, aliviando a dor física e emocional, um pensamento não parava de rondar minha mente confusa: algo estava muito, muito errado. Os dias que se seguiram ao telefonema cruel de Eric foram os mais sombrios da minha vida. Recusei comida, mal dormi e chorei até não ter mais lágrimas. A dor física dos meus ferimentos era insignificante comparada à devastação emocional. 7 anos de casamento, e foi assim que terminou, com uma despedida tão fria que parecia estar falando com um estranho. Sarah ficou preocupada o suficiente para chamar a doutora Jessica Parker, a psicóloga do hospital, uma mulher pequena, de olhos gentis e uma atitude objetiva. Jessica não disse banalidades vazias. O que você está vivenciando é um trauma em vários níveis, explicou ela durante nossa primeira sessão: lesão física, traição emocional e o choque do abandono repentino. É normal sentir que você está se afogando.
Ele sabia? Perguntei em voz alta, sem realmente esperar uma resposta. Sobre o dinheiro, quero dizer. Que dinheiro? Perguntou Jéssica. Eu não havia contado a ninguém no hospital sobre a minha herança. Parecia sem importância em comparação com todo o resto que estava acontecendo. Mas agora eu me perguntava se seria a chave para entender o comportamento de Eric. Herdei 11 milhões de dólares no dia do meu acidente, expliquei. Eu estava indo contar ao Eric quando o acidente aconteceu. As sobrancelhas de Jéssica se ergueram. Isso certamente acrescenta outra dimensão a ser considerada. 2 dias depois, Melanie finalmente me visitou. Ela entrou no meu quarto cautelosamente, segurando um pequeno buquê de flores e olhando para todos os lados, menos para mim. Você está horrível, ela disse abruptamente, e imediatamente fez uma careta. Desculpe, saiu errado. Por que você está me evitando? Perguntei diretamente. Os remédios tinham entorpecido minha capacidade de gentilezas sociais. Melanie sentou-se pesadamente na cadeira de visitas, com flores esquecidas no colo. Eu não sabia o que dizer, Morgan. Está tudo uma bagunça. Me conta o que está acontecendo com o Eric. Ela mexeu na aliança, girando-a nervosamente. Ele está com outra agora. Uma mulher chamada Vanessa. As palavras me atingiram como outro acidente de carro. Como assim, com outra? Somos casados. Ele anda dizendo às pessoas que você não sobreviveu ao acidente, sussurrou ela, com lágrimas se formando. Ele fez uma pequena cerimônia em sua casa na semana passada. Eu não consegui ir. O quarto pareceu se inclinar para o lado. Ele disse às pessoas que eu morri enquanto estou aqui no hospital? Melanie assentiu, triste. Só descobri que você estava viva quando a Sarah me ligou ontem. O Eric bloqueou todas as suas redes sociais. Ele trocou as fechaduras do seu apartamento. Mostre-me, exigi. Mostre-me essa mulher. Relutantemente, Melanie pegou o celular e abriu o Instagram. Lá estava ele, meu marido, abraçado a uma mulher esguia de cabelos escuros. Estavam em uma galeria de arte, taças de champanhe nas mãos, parecendo um casal de sucesso. Algo no rosto da mulher me despertou uma estranha sensação de familiaridade. Ela era mais jovem do que eu, talvez na casa dos 20 anos, elegantemente vestida, com feições que, de alguma forma, lembravam as minhas. O nome dela é Vanessa Lauren. Ela é uma espécie de assistente na Galeria Hayward, explicou Melanie. Eles se conheceram há cerca de 3 meses, segundo amigos em comum. 3 meses enquanto eu visitava meu tio moribundo, Eric vinha cultivando um relacionamento com essa mulher. Eu me senti fisicamente mal. Tem mais, acrescentou Melanie, com a voz ainda mais grave. As pessoas estão dizendo que se casaram no fim de semana passado. Uma cerimônia rápida no cartório. Casaram. Meu marido me declarou morta e se casou com outra mulher poucos dias depois do meu acidente. A traição foi tão grande que eu não consegui processar. Sarah, que estava por perto, interveio quando viu meu monitor cardíaco disparando perigosamente. Acho que chega por hoje, disse ela, guiando Melanie com firmeza em direção à porta. Sinto muito, Morgan, respondeu Melanie. Eu deveria ter te contado antes. Depois que ela saiu, Sarah sentou-se comigo, com a presença firme, enquanto eu tentava entender o que havia descoberto. Você precisa de ajuda jurídica, disse ela finalmente. Isso não é apenas traição, é fraude. Ela estava certa. Com a ajuda dela, liguei para Benjamin Harrison na manhã seguinte. Morgan, eu estava começando a ficar preocupada, disse o advogado. Tenho tentado falar com você sobre alguns acontecimentos preocupantes. Deixa eu adivinhar, eu disse, amarga. Meu marido tem perguntado sobre a minha herança. Mais do que pedir. Ele veio ao meu escritório dizendo ser seu parente mais próximo, dizendo que você havia falecido em um acidente. Trouxe certidões de casamento e o que pareciam ser documentos de óbito, embora não tenham passado por uma inspeção mais detalhada. Ele está tentando roubar minha herança, eu disse, e as peças finalmente se encaixaram. Parece que sim, e ele não está trabalhando sozinho. Ele trouxe uma jovem que apresentou como sua irmã, alegando que ela deveria ter direitos parciais de herança. Eu não tenho irmã, eu disse automaticamente, e então congelei.
Qual era o nome dela? Vanessa, alguma coisa. Sobrenome francês. Minha mente acelerou. O rosto familiar. A semelhança que as pessoas notaram entre nós. O momento em que ela apareceu na vida de Eric, justamente quando a saúde do tio James começava a piorar. Benjamin, preciso que você investigue um pouco o passado dessa mulher e que venha ao hospital amanhã. Acho que meu marido está planejando algo e preciso estar preparada. Naquela noite, mal dormi, minha mente juntando os pedaços daquele quebra-cabeça bizarro. Como Eric sabia da herança antes de eu lhe contar? Por que escolher uma mulher parecida comigo para fazer esse golpe? E por que ela me parecia tão familiar além da semelhança física? Pela manhã, eu já tinha uma teoria repugnante se formando, tão distorcida que mal conseguia cogitar. Pedi a Sarah que instalasse uma pequena câmera no meu quarto, supostamente para fins de segurança. Então, enviei uma mensagem para o celular do Eric, do número da Melanie, que ela havia me emprestado. Eu sei sobre a herança. A Morgan está acordada e se lembra de tudo. Você precisa resolver isso antes que ela fale. A resposta veio em minutos: cuidaremos disso hoje. Apague esta mensagem. Eles estavam chegando, e eu finalmente obteria algumas respostas. Passei a manhã me preparando, tanto mental quanto fisicamente, para o confronto que viria. Sarah me ajudou a sentar corretamente na cama e a ajustar minha aparência para que eu parecesse um pouco mais vulnerável do que realmente me sentia. A doutora Jéssica me orientou a manter o controle emocional, independentemente do que pudessem dizer. Lembre-se, você tem o poder aqui, ela me lembrou. Não importa o que ele diga ou faça, ele não pode tirar isso de você, a menos que você permita. Benjamin chegou ao meio-dia, pasta na mão, e sentou-se na cadeira perto da janela, onde não seria imediatamente visível para quem entrasse. A pequena câmera que Sarah havia instalado estava gravando discretamente, com a lente minúscula apontada para os pés da minha cama. Tem certeza de que quer fazer isso hoje? Perguntou Benjamin, preocupado com minha condição ainda frágil. Podemos resolver isso pelos canais legais adequados. Preciso ver a cara dele, respondi. Preciso entender o porquê. Precisamente às 2 da tarde, bateram à minha porta. Meus batimentos cardíacos dispararam, e o monitor revelou minha ansiedade, apesar da minha compostura. Sarah apertou minha mão uma vez antes de recuar para ficar perto da porta do banheiro. Eric entrou primeiro, vestindo um blazer de aparência cara que eu nunca tinha visto antes. Seu cabelo estava penteado de forma diferente e ele usava um relógio novo que provavelmente custou vários milhares de dólares. A transformação de artista esforçado em homem rico e sofisticado foi chocante. Sua expressão ao me ver não era de surpresa ou alívio, mas de aborrecimento, rapidamente mascarada por uma falsa preocupação. Morgan, disse ele, com a voz teatral, você acordou. Estávamos tão preocupados. Nós, perguntei, com a voz mais firme do que me sentia. Ele olhou para a porta, gesticulando impacientemente. Uma figura esguia entrou no quarto, mas permaneceu parcialmente escondida atrás dele. Eu só conseguia ver um vislumbre de cabelo escuro e um vestido de grife. Você se lembra da Vanessa? Claro, disse-lhe suavemente. A filha da sua prima. Não disse nada, observando-o avançar pela sala, sua confiança crescendo a cada passo. Ele sempre fora um ator de coração, convincente em qualquer papel que escolhesse interpretar. Hoje, ele se apresentará como um marido preocupado. Os médicos dizem que sua memória pode ter sido afetada pelo acidente, continuou ele. Tantas coisas aconteceram enquanto você estava inconsciente. Como você contar para todo mundo que eu estava morto? Perguntei baixinho. Seu passo vacilou momentaneamente antes de se recuperar. Um terrível mal-entendido. Quando te trouxeram, pensaram que você não sobreviveria. Fiquei arrasado. Algumas pessoas interpretaram mal a minha dor, o novo apartamento, as comemorações na galeria de arte, a certidão de casamento. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, calculistas. Você anda ouvindo fofocas, querida. Não é bom para sua recuperação. O que importa agora é você se recuperar e resolver os aspectos financeiros da sua situação. Ele tirou alguns papéis do bolso interno. Os médicos mencionaram que você talvez não consiga cuidar dos seus negócios por um tempo. Trouxe alguns formulários simples me autorizando a cuidar das coisas enquanto você se recupera.
Quase tive que admirar a performance. Se eu estivesse sob forte efeito de medicamentos ou confuso, poderia ter acreditado em sua atitude preocupada, mas pude ver a frieza em seus olhos, a impaciência na maneira como ele estendia os papéis. Você está falando dos 11 milhões de dólares que herdei? Perguntei sem rodeios. Sua expressão vacilou, a surpresa rapidamente disfarçada. Você se lembra disso? Sim, claro. Uma bênção, mas também uma responsabilidade. No seu estado, o estresse de administrar esses fundos pode atrapalhar sua recuperação. Que atencioso da sua parte se preocupar com isso. Ele sorriu, confundindo minha calma com condescendência. Sempre pensei no seu bem, Morgan. Foi por isso que você bloqueou minhas redes sociais, trocou as fechaduras do nosso apartamento e contou aos meus amigos que eu estava morto? A fachada de Eric começou a ruir. Você está confuso. A medicação. Mostre o vídeo a ela, disse Benjamin de repente, levantando-se da cadeira. Eric se virou, genuinamente assustado. Quem diabos é você? Benjamin Harrison, o advogado da Sra. Wallace. E você deve ser o marido que está tentando fraudar a esposa ferida. Benjamin colocou o tablet na bandeja da cama, exibindo imagens de segurança do seu escritório, mostrando Eric e uma jovem apresentando certidões de óbito falsificadas e reivindicando direitos de herança. Chega, Eric disparou, indo pegar o tablet. Não toque nisso, alertou Sarah, dando um passo à frente. A segurança do hospital está logo ali. A mulher que permanecerá perto da porta finalmente se aproximou, a curiosidade aparentemente superando a cautela. Quando ela se aproximou da cama, tive a primeira visão clara de seu rosto. A semelhança era ainda mais impressionante de perto, olhos com o mesmo formato, nariz semelhante. Até a postura dela me lembrava de mim mesma quando mais jovem. Mas havia algo mais, algo que desencadeou um reconhecimento profundo, quase primitivo. Vanessa me encarou, sua expressão mudando de nervosa para confusa e depois para chocada. Seu rosto empalideceu dramaticamente enquanto seus olhos se fixavam nos meus. Meu Deus, ela sussurrou, com a voz trêmula. Ela é minha mãe? A sala ficou em completo silêncio. Eric avançou em sua direção, agarrando-a pelo braço. Cala a boca, sibilou. Continua com o plano. Mas Vanessa estava paralisada, me encarando como se estivesse vendo um fantasma. Com as mãos trêmulas, ela enfiou a mão na bolsa e tirou uma fotografia surrada. Tenho procurado você a vida toda, disse ela, com a voz embargada, enquanto me estendia a foto. A imagem mostrava uma adolescente segurando um recém-nascido, com o rosto parcialmente obscurecido, mas inconfundivelmente uma versão mais jovem de mim, uma fotografia que eu não via há 17 anos, uma que eu pensava ter sido destruída há muito tempo. Enquanto eu observava a evidência do meu segredo mais cuidadosamente guardado, a sala pareceu girar ao meu redor. O bip do monitor cardíaco acelerou enquanto peças de um quebra-cabeça que eu nunca soube que existia se encaixavam de repente. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava a fotografia de Vanessa. A adolescente na imagem parecia tão jovem, tão assustada, com os olhos vermelhos de tanto chorar enquanto segurava o pequeno embrulho pelo que sabia que seria a primeira e última vez. Onde você conseguiu isso? Sussurrei. Estava comigo quando fui adotada, respondeu Vanessa, com a voz igualmente suave. O único elo que eu tinha com minha mãe biológica. Carrego comigo todos os dias desde que tive idade suficiente para entender o que significava. Eric fez outra tentativa de intervir. Isso é ridículo. Ela está claramente confusa e tentando manipular a situação. Fique quieto, Eric, eu disse com uma autoridade recém-descoberta que pareceu surpreender a todos, inclusive a mim. Por uma vez na vida, pare de falar. Olhei para Vanessa, observando atentamente seu rosto. Ela tinha as maçãs do rosto da minha mãe e os meus olhos. Como eu não tinha percebido imediatamente? Talvez porque eu tivesse passado 17 anos tentando esquecer, afastar a lembrança do bebê que segurei apenas uma vez. Eu tinha 18 anos, comecei, com a voz firme. Estava no último ano do ensino médio e planejava entrar na faculdade. Meu namorado na época não queria ter nada a ver com um bebê, e meus pais ficaram horrorizados com o escândalo que isso causaria em nossa pequena cidade. Vanessa sentou-se na beira da minha cama, paralisada. Me mandaram para a casa de uma tia distante durante a gravidez.
Depois que você nasceu, organizaram uma adoção fechada. Me deixaram te segurar uma vez, e alguém tirou esta foto. Eu não sabia que tinham te dado uma cópia. Meus pais adotivos me disseram que era a única coisa que eu tinha, explicou Vanessa. Eles eram pessoas maravilhosas que nunca esconderam o fato de eu ter sido adotada. Quando fiz 18 anos, eles apoiaram minha decisão de procurar minha mãe biológica. Como você encontrou o Eric? Perguntou Benjamin, com a mente de advogado ainda focada em desvendar o esquema. Vanessa olhou desconfortavelmente para Eric, que estava parado rígido de raiva perto da janela. Eu não o encontrei. Ele me encontrou, admitiu. Há cerca de 3 meses, ele se aproximou de mim na galeria onde trabalho. Disse que sabia quem era minha mãe biológica. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. A caixa de memórias, eu disse, olhando para Eric. Você a encontrou quando nos mudamos no ano passado. Eric não disse nada, mas sua expressão confirmou minha suspeita. Eu havia guardado uma pequena caixa de madeira com algumas lembranças daquele período da minha vida, a pulseira do hospital, um chapeuzinho e uma cópia daquela fotografia. Achei que a tinha escondido bem, mas aparentemente não o suficiente. Ele me disse que você também estava me procurando, continuou Vanessa. Que você era rica, mas estava afastada da família e queria se reaproximar, mas tinha medo da rejeição. E quando o casamento entrou em cena, perguntei, sem conseguir disfarçar a amargura na voz. Vanessa corou de vergonha. Aconteceu aos poucos. Ele foi tão atencioso, tão interessado em me ajudar a me conectar com você. Quando ele me pediu em casamento há 2 semanas, dizendo que te faria feliz me ver casada com alguém em quem você confiava, pareceu romântico. Então sofri o acidente. E, de repente, eu era mais valioso morto do que vivo, concluí. Eric finalmente quebrou o silêncio. Você não tem provas de nada. Isso tudo é manipulação circunstancial e emocional. Benjamin pigarreou. Na verdade, temos bastante provas, incluindo suas tentativas de acessar as contas de Morgan, certidões de óbito falsificadas e agora esta confissão gravada, sem mencionar a bigamia, já que você ainda é legalmente casado com Morgan. O que eu não entendo, interrompeu Sarah, é por que todo esse esquema elaborado? Por que não continuar casada com Morgan e aproveitar a herança juntos? Olhei para Eric, olhei de verdade para ele, vendo-o com clareza, talvez pela primeira vez. Porque ele nunca me amou. Eu era conveniente, uma renda estável enquanto ele perseguia seus sonhos artísticos. Mas 11 milhões de dólares, isso exigia um plano maior. O testamento tem uma cláusula especial, explicou Benjamin. Se Morgan tivesse morrido sem filhos, uma parte significativa teria sido destinada à caridade, mas, com um descendente direto, toda a herança permaneceria na família. E como marido de Vanessa, Eric teria influência sobre esses fundos, concluí. Vanessa se levantou de repente, afastando-se de Eric. Você me usou. Todas aquelas coisas que você disse sobre cuidar de mim, sobre construir um futuro juntos. Não seja ingênuo, disparou Eric. Foi um acordo mutuamente benéfico. Você queria encontrar sua mãe biológica, eu ajudei. O dinheiro foi só um bônus. Declarando-me morto e casando com minha filha, perguntei, incrédula. Metade da herança teria ido para ela de qualquer maneira, uma vez que o relacionamento fosse descoberto, argumentou Eric, sua verdadeira natureza agora totalmente exposta. Eu só estava agilizando o processo. Cometendo fraude, apontou Benjamin, e potencialmente assassinato, se Morgan tivesse morrido em decorrência dos ferimentos sem recuperar a consciência. O rosto de Eric endureceu. Você não pode provar isso. Não precisamos, eu disse baixinho. Você já causou danos suficientes. Virei-me para Vanessa, cujo mundo estava claramente destruído. Sinto muito que você tenha sido arrastada para isso. Ela enxugou as lágrimas. A vida toda imaginei encontrar minha mãe biológica. Nunca assim. Eric fez um movimento repentino em direção à porta. Isso é um absurdo. Vou embora. Eu não aconselharia isso, disse Benjamin calmamente. A segurança do hospital está esperando lá fora, e eu já apresentei queixa preliminar. Sair agora só adicionaria a fuga à lista. Como se tivessem combinado, 2 seguranças apareceram na porta.
Eric olhou descontroladamente ao redor da sala, como um animal encurralado em busca de fuga. Morgan, tentou ele uma última vez, sua voz assumindo o tom gentil que eu um dia amei. Nós podemos resolver isso. Pense em tudo o que passamos juntos. É exatamente nisso que estou pensando, respondi. Policiais, este é o homem que mencionei. Enquanto escoltavam Eric para fora da sala, Vanessa e eu ficamos em um silêncio estranho e pesado, 17 anos de separação pairando entre nós como uma parede invisível. Nunca parei de pensar em você, disse finalmente. Nem um único dia. Os dias que se seguiram à prisão de Eric foram uma mistura de reuniões jurídicas, depoimentos policiais e conversas emotivas. Benjamin trabalhou incansavelmente para desvendar a teia de fraudes que Eric havia criado, descobrindo que ele havia tentado acessar minhas contas bancárias diversas vezes usando documentos falsos. Ele foi bastante minucioso, explicou Benjamin durante uma de nossas reuniões no meu quarto de hospital. Ele criou um registro em papel sugerindo que você havia discutido a herança com ele, chegando ao ponto de falsificar e-mails entre vocês dois. Qual o tamanho do problema que ele está metido? Perguntei, não por preocupação com Eric, mas por querer entender a extensão dos seus crimes. Fraude, falsificação, tentativa de furto qualificado, bigamia e, potencialmente, conspiração, se pudermos provar que ele a deixou deliberadamente sem assistência médica após o acidente. Ele pode pegar uma pena considerável de prisão. A traição ainda me parecia surreal, como se eu estivesse assistindo à vida de outra pessoa se desfazer. 7 anos de casamento, e eu nunca tinha conhecido de verdade o homem com quem dividia a cama. E o casamento com a Vanessa? Perguntei. Já entrando com pedido de anulação. Como seu casamento com Eric nunca foi legalmente dissolvido, o casamento dele com Vanessa é inválido. Além disso, as evidências de manipulação e intenção fraudulenta tornam o caso simples. Vanessa vinha se visitando diariamente desde o confronto. Nossos primeiros encontros foram constrangedores, cheios de longos silêncios e perguntas hesitantes. Como começar um relacionamento com a filha que você abandonou há 17 anos, especialmente em circunstâncias tão bizarras? Conte-me sobre seus pais, perguntei durante uma de suas visitas. Seus pais adotivos, quero dizer. O rosto de Vanessa se suavizou. Eles são maravilhosos. Meu pai é professor de ciências no ensino médio. Minha mãe trabalha como bibliotecária. Eles sempre se certificaram de que eu soubesse que era amada e desejada. Fico feliz, eu disse sinceramente. Era tudo o que eu sempre esperei para você. Eles querem te conhecer quando você estiver pronta, acrescentou ela, cautelosa. Nunca falaram mal de você. Sempre me disseram que você era muito jovem e queriam que eu tivesse oportunidades que você não podia me dar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Parecem pessoas extraordinárias. Por que você nunca tentou me encontrar? Ela perguntou, a pergunta que claramente a atormentava. Respirei fundo. Em parte vergonha, em parte porque pensei que um rompimento total seria melhor para você, e em parte porque eu estava com medo. Medo de quê? De que você me odiaria por ter desistido de você. De que você faria perguntas para as quais eu não tinha boas respostas. De que ver você feliz com outra família partiria meu coração de novo. Vanessa estendeu a mão timidamente e pegou a minha. Eu jamais poderia te odiar. Tenho dúvidas, sim, mas entendo que você era apenas uma adolescente diante de uma situação impossível. Seu perdão, tão livremente concedido, abriu algo dentro de mim. Pela primeira vez desde o acidente, chorei sem me conter, liberando 17 anos de culpa e arrependimento. Sarah, que estava verificando meus sinais vitais, saiu silenciosamente do quarto para nos dar privacidade. Enquanto minhas feridas emocionais iniciavam um lento processo de cicatrização, minha recuperação física também continuava. Os cirurgiões fizeram um excelente trabalho na minha perna, mas o caminho para a mobilidade total seria longo. As sessões de fisioterapia eram exaustivas, muitas vezes me deixando exausto e desanimado. Você está fazendo um progresso notável, garantiu-me o Dr. Foster durante um exame de acompanhamento. Muitos pacientes com os seus ferimentos ainda estariam acamados. Tenho uma boa motivação, respondi, olhando para Vanessa, que havia começado a frequentar minhas sessões de terapia em busca de apoio moral. Benjamin voltou com novidades sobre a situação da herança.
Dadas as circunstâncias, acredito que devemos discutir como você quer lidar com o patrimônio, principalmente considerando o relacionamento de Vanessa com você. Eu vinha pensando bastante sobre isso. O tio James deixou tudo para mim porque não sabia sobre Vanessa. Se ele soubesse que tinha uma sobrinha neta, acho que a teria incluído. Então, você quer dividir a herança? Esclareceu Benjamin. Sim, igualmente, protestou Vanessa imediatamente. Morgan, não. Esse dinheiro é seu. Eu nunca vim te procurar por dinheiro. Eu sei disso, assegurei-lhe, mas você é da minha família, a minha família, e eu tenho 17 anos de aniversários e natais para compensar. 2 semanas após a prisão de Eric, recebi a visita da detetive Laura Jennings, a policial responsável pelo caso. Encontramos algo preocupante ao executar o mandado de busca no seu apartamento, explicou ela, colocando um saco de provas lacrado na minha bandeja de cabeceira. Dentro, havia um pequeno frasco de comprimidos com o rótulo da farmácia em meu nome, mas para um medicamento que nunca me havia sido receitado. São sedativos potentes, frequentemente usados para tratar insônia grave, explicou o detetive Jennings. De acordo com a data da receita, eles foram aviados 3 dias antes do seu acidente. Nunca tive problemas para dormir, eu disse, confusa. Nunca vi isso antes. Estamos investigando a possibilidade de seu marido ter lhe medicado sem o seu conhecimento. Vários vizinhos relataram ter ouvido discussões nas semanas anteriores ao seu acidente, e um deles mencionou que você parecia estranhamente cansada e desorientada durante a última conversa. A implicação era clara e assustadora. Será que Eric planejava se livrar de mim antes mesmo de saber da herança? Será que o acidente simplesmente proporcionou uma oportunidade conveniente para acelerar seus planos? Talvez nunca saibamos a extensão total do que ele pretendia, admitiu o detetive Jennings. Mas fique tranquilo, estamos construindo o caso mais forte possível. À medida que a data da minha alta se aproximava, preocupações práticas começaram a surgir. Eu não podia voltar para o apartamento que dividia com o Eric, tanto por motivos legais quanto emocionais. Hotéis não eram adequados para alguém que ainda precisava de cuidados médicos e fisioterapia. Você poderia ficar comigo, ofereceu Vanessa. Meu apartamento é pequeno, mas tem elevador e não tem escada. Eu não poderia me impor assim, protestei. Não é uma imposição. Eu quero ajudar, ela insistiu, e acrescentou com um sorrisinho, além disso, temos muita coisa para colocar em dia. Sarah, que se tornará uma amiga querida durante toda a minha internação, teve outra sugestão. E a propriedade do seu tio, Benjamin mencionou. Está vazia. A ideia se consolidou. A propriedade rural, onde eu havia passado aqueles poucos dias mágicos da minha infância, agora era minha. Precisaria de reformas e modificações para atender às minhas necessidades de recuperação, mas oferecia um novo começo, longe das memórias dolorosas da minha vida com Eric. Fica a mais de 1 hora do centro, pensei. Vanessa, seria um longo trajeto até a galeria. Ela olhou para baixo, mexendo na alça da bolsa. Na verdade, pedi demissão do emprego na galeria semana passada. Muitas lembranças de como o Eric me manipulava lá. O que você vai fazer agora? Ela hesitou antes de responder. Estou pensando em voltar a estudar. Sempre quis estudar psicologia, talvez me concentrar em ajudar adotados e pais biológicos a lidar com reencontros. A serendipidade do momento não me passou despercebida. A propriedade tem bastante espaço. Você pode ficar lá enquanto resolve as coisas, se quiser, é claro. O olhar de esperança em seu rosto foi resposta suficiente. De alguma forma, dos destroços da traição e da dor, um novo tipo de família estava emergindo, uma construída sobre a verdade e a escolha, em vez da mentira. 6 semanas após o acidente que mudou tudo, finalmente recebi alta do hospital. Deixar o lugar que havia sido meu lar durante essa transformação foi estranhamente emocionante. Abracei Sarah com força, prometendo manter contato e atualizá-la sobre meu progresso. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci, ela me disse. Lembre-se disso nos dias difíceis. O caminho até a propriedade do tio James, agora minha propriedade, foi tranquilo. Vanessa se concentrou em percorrer as sinuosas estradas rurais, enquanto eu observava a cidade gradualmente dar lugar a colinas ondulantes e campos abertos.
Uma leve neve havia caído na noite anterior, salpicando a paisagem com um branco imaculado que parecia apropriado para o nosso recomeço. A casa em si era mais imponente do que eu me lembrava, uma casa vitoriana ampla, com uma varanda envolvente e janelas amplas. Benjamin havia providenciado modificações para acomodar meus problemas de mobilidade, rampas ao longo da escada da frente, um quarto temporário instalado no primeiro andar, barras de apoio nos banheiros. "O que você acha?", perguntei a Vanessa quando entramos na entrada circular. "É lindo", ela respondeu, com os olhos arregalados. "Parece saído de um livro de histórias." Aquelas primeiras semanas de convivência foram uma adaptação para nós duas. Éramos mãe e filha biologicamente, mas estranhas em quase todos os outros aspectos. Circulávamos cautelosamente, aprendendo os hábitos e preferências uma da outra, encontrando nosso ritmo nessa nova vida compartilhada. Descobri que Vanessa era uma pessoa matinal que cantava no chuveiro. Ela descobriu que eu não conseguia funcionar sem café e preferia o silêncio até a segunda xícara. Pequenas revelações que gradualmente construíram uma ponte entre nós. Minha recuperação física continuou com visitas domiciliares de um fisioterapeuta 3 vezes por semana. A dor era constante, mas evoluiu, com pontadas agudas dando lugar a dores surdas à medida que meu corpo se recuperava lentamente. Passei da cadeira de rodas para o andador, depois para as muletas, cada transição uma pequena vitória comemorada com cupcakes que Vanessa trazia da padaria local. A cura emocional foi mais complexa. A doutora Jéssica continuou nossas sessões de terapia por videochamadas, me ajudando a processar não apenas a traição de Eric, mas também o súbito reaparecimento da filha que eu havia abandonado. Relacionamentos construídos em circunstâncias extremas podem ser intensos, mas frágeis, alertou ela. Dê tempo a você e a Vanessa para desenvolverem uma conexão duradoura. Seguindo o conselho dela, Vanessa e eu começamos a estabelecer rituais que ajudaram a normalizar nossa situação em comum, noites de cinema aos domingos, experiências culinárias às quintas-feiras, caminhadas diárias pela propriedade conforme minha mobilidade melhorava. Conversávamos sobre tudo e sobre nada, preenchendo a lacuna de 17 anos em nossa história compartilhada. Certa noite, cerca de 3 meses depois de nos mudarmos para a propriedade, Vanessa, hesitante, tocou no assunto que nós duas vínhamos evitando. "Gostaria que você conhecesse meus pais", disse ela. "Meus pais adotivos, quero dizer." Meu estômago se apertou de ansiedade. "Eles me odeiam?" "Não", disse ela com firmeza. "Eles sempre falaram de você com respeito. Eles entenderam que você estava em uma situação impossível." O encontro foi marcado para o fim de semana seguinte. Passei dias me preocupando com o que vestir, o que dizer, como agradecê-los por criarem a filha que eu não pude manter. Quando chegou o dia, eu estava uma pilha de nervos, andando de um lado para o outro no hall de entrada com minha bengala. Mark e Diana Laure eram exatamente como Vanessa havia descrito, pessoas gentis e despretensiosas que me receberam com carinho em vez de julgamentos. "Sempre nos consideramos os guardiões da Vanessa até que você pudesse fazer parte da vida dela novamente", Diana me disse enquanto tomávamos chá. "Estamos muito gratos por esse dia ter chegado, mesmo nessas circunstâncias difíceis." A generosidade de espírito deles me deixou humilde. Em vez de me verem como uma ameaça ao relacionamento com Vanessa, me acolheram como um acréscimo ao seu círculo familiar. Ao final da visita, tínhamos feito planos para férias e encontros futuros, expandindo ainda mais nossa família nada convencional. Os processos judiciais contra Eric continuavam nos bastidores da nossa nova vida. Eu comparecia às audiências quando necessário, encarando-o do outro lado da sala com uma força que eu desconhecia possuir. Ele havia perdido o charme carismático que outrora o caracterizava, parecendo taciturno e diminuído em seu macacão laranja. Quando ele finalmente foi condenado a 8 anos por fraude e acusações relacionadas, não senti nenhuma satisfação, apenas um alívio silencioso por aquele capítulo estar realmente se encerrando. "Você ainda o ama?", Vanessa me perguntou certa vez, após uma audiência particularmente difícil. "Não", respondi com sinceridade. "Lamento a pessoa que eu pensava que ele era, mas essa pessoa nunca existiu. Ele era um personagem que Eric criou, como uma de suas pinturas." À medida que as estações mudavam, a propriedade também mudava. Plantamos um jardim na primavera, transformando os terrenos negligenciados em algo vibrante e vivo. Encontrei uma alegria inesperada em cultivar coisas que cresciam, talvez porque isso fosse paralelo ao meu próprio renascimento.
Seguindo os conselhos financeiros de Benjamin, criamos uma fundação de caridade em nome do tio James, com foco em apoiar jovens mães solteiras e promover práticas éticas de adoção. A ironia de usar minha herança dessa maneira não passou despercebida para mim, mas parecia certa, uma maneira de criar significado a partir da minha própria experiência dolorosa. Vanessa matriculou-se na universidade naquele outono, deslocando-se para as aulas enquanto continuava a viver na propriedade. A sua paixão pela psicologia era evidente na forma como abordava tudo, sempre considerando as motivações mais profundas por trás dos comportamentos e escolhas. Tu terias sido uma péssima esposa de artista, disse-me ela uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda a ver o pôr do sol. Muito prática, muito pé no chão. E mesmo assim tentei ser uma por 7 anos, respondi com um sorriso pesaroso. Porque você achava que amar significava apoiar os sonhos de outra pessoa às custas dos seus. Sua perspicácia me tocou profundamente. Quando você se tornou tão sábia? Eu tive bons pais, disse ela simplesmente. Os 3. À medida que minha recuperação física estagnava, comecei a considerar o que queria para o meu futuro. A carreira publicitária que eu havia seguido, principalmente para apoiar as ambições artísticas de Eric, não me atraía mais. Com a segurança financeira agora garantida, eu tinha a liberdade de me reinventar completamente. Comecei a escrever, inicialmente apenas como terapia, mas com o tempo passei a ter uma intenção mais séria. Minha história, ficcional, mas emocionalmente verdadeira, começou a tomar forma como um romance. O processo foi catártico, transformando dor em propósito. 1 ano após o acidente, realizamos uma pequena reunião na propriedade. Sarah veio, junto com Benjamin, o detetive Jennings, a doutora Jéssica, Melanie e os pais adotivos de Vanessa, pessoas que nos apoiaram nos momentos mais sombrios e agora compartilham a luz. Enquanto olhava para aqueles rostos, para a família improvável que havíamos criado a partir dos destroços da traição, fiquei impressionado com a estranha alquimia da vida, sua capacidade de transmutar chumbo em ouro se recebermos tempo e pressão suficientes. Quero propor um brinde, disse eu, erguendo meu copo. As jornadas inesperadas e as pessoas que nos ajudam a navegá-las. Mais tarde, enquanto Vanessa e eu estávamos sentados sozinhos nos degraus da varanda, depois que todos já tinham ido embora, ela fez a pergunta que sempre esteve em nossas mentes: você se arrepende? Não da adoção, mas de tudo o que aconteceu depois, o acidente, a descoberta da traição do Eric, toda a dor. Pensei cuidadosamente antes de responder. Arrependimento implica que eu escolheria um caminho diferente se tivesse a chance, e não escolheria. Não se isso significasse não te encontrar novamente. O dinheiro pode revelar o verdadeiro caráter das pessoas, desfazendo a pretensão e expondo o que está por trás. A traição do Eric me ensinou essa lição dolorosa. Mas também me trouxe minha filha de volta, me deu uma segunda chance em um relacionamento que eu pensava estar perdido para sempre. Às vezes, os piores momentos de nossas vidas criam brechas para que os melhores entrem. O acidente que destruiu meu corpo levou à cura do meu coração. O marido que me traiu, inadvertidamente, me reuniu com a filha que eu havia lamentado por 17 anos. A herança que me tornou um alvo também me deu a liberdade de reconstruir minha vida nos meus próprios termos. À medida que as estrelas surgiam acima de nós, percebi que a verdadeira riqueza não tinha nada a ver com os milhões na minha conta bancária, mas sim com as conexões autênticas que eu havia construído após o desastre. Perdi um marido, mas ganhei uma filha. Perdi ilusões, mas ganhei clareza. Perdi minha antiga vida, mas ganhei uma infinitamente mais real e gratificante. No que você está pensando? Perguntou Vanessa, notando meu silêncio. Que às vezes é preciso sobreviver a um acidente para encontrar o caminho de casa. Você já sofreu uma traição que acabou resultando em algo positivo na sua vida? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se essa jornada ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias de resiliência e segundas chances inesperadas. Compartilhe isso com alguém que precise de um lembrete de que mesmo nossos momentos mais sombrios podem levar ao amanhecer. Obrigada por ouvir minha história e lembre-se de que, às vezes, nossa maior força emerge dos nossos momentos mais vulneráveis.